Good morning. Bom dia. Namaste. Your Holiness. Namaskar. Okay. Tashi Dele, Your Holiness, and warmest greetings from your chela and prostration, and our deepest gratitude Bom dia, Sua Santidade. who you are, É all that you do, muita gratidão you are with us this morning. e prestações And privileged. ao Senhor do nosso, Vora, the Life Trust, do seu estudante, the India International Center in Delhi, with whom the foundation is collaborating to set up this engagement with you on a subject very dear to your heart, the Nalanda tradition, Ahimsa and Karuna. Mr. Vora is a distinguished civil servant. The IIC has provided a valuable, intellectually engaged space for a discourse on a diversity of issues, and certainly on Tibet. He's had a long and distinguished career in the administrative service as Principal Secretary to the Prime Minister, Governor of Jammu and Kashmir, etc., etc. I could give him a long introduction, but it's over to you, Mr. Vora, for a formal welcome to His Holiness. Thank you. Namaskar. Namaskar. Good morning, everybody. bom dia a todos vocês. Este é o ministro. As Rajiv has just mentioned, it is a matter for great satisfaction that while we have been at it for some time, that this very important webinar has materialized this morning, and we are extremely grateful to His Holiness. Como o Sr. Rajiv Merota disse, é muito importante esse web seminário e é uma honra, finalmente esse evento pode acontecer e é muito importante para nós falarmos desse assunto que é o coração de Sua Santidade. Who is also perhaps the senior most practicing advocate in the Supreme Court of India. And my former colleagues, some of whom I've not met for a long time, like Karuna Roy, whom I had the pleasure of meeting and hearing and making use of. É muito prazer ver todos vocês aqui, meus colegas, que eu não vejo por muito tempo. I'd like to particularly mention Dr. Saeed Hamid, whom I've had the privilege of knowing for many years and collaborating on many good ventures. My three other colleagues, I particularly like to mention Shiv Shankar Menon, with whom I've worked for many years together, and my two distinguished colleagues, life trustees in the IIC, former Foreign Secretary Shyam Saran and former Governor Pal Gandhi. We particularly also like to mention Mr. Prakash Amte. Now, on a personal note, Your Holiness, I would like to recall that on the very day I joined service, 61 years ago, Eu gostaria de mencionar, senhor, que desde quando o senhor começou o seu trabalho aqui, há 60 anos atrás, into India. And after I finished my training, I circumstantially got posted to erstwhile district Kangra, which was part of now Himachal. quando eu terminei o meu treinamento, eu fui By that time, Eu fui transferido para a Kangra all your staff, and I was first civil servants there to seek your audience. e eu fui ali quando o senhor se mudou para Dharamsala. Eu fui agraciado de ter uma audiência com o senhor. Officer as a liaison officer, and he fell ill, and I did temporary duty with Your Holiness in your establishment in Upper Dharamsala for about 2 weeks. And during the course of my service, particularly in Government of India, I had many occasions to seek your sage advice. E durante todo o meu trabalho prestado ao governo indiano, eu sempre fui agraciado pelos seus conselhos, sábios conselhos. We together used to meet His Holiness to get his advice on certain matters of great sensitivity.
Subsequently, I happened to get deployed in Jammu and Kashmir, as Rajiv just mentioned. And during the 10 years, I had the privilege, Your Holiness, Depois eu fui transferido para o estado de Jammu e Kashmir e Ladakh, de vez em quando eu tive o prazer de receber as suas bênçãos. special guest for the past over 40 years. So, not to extend my E o senhor é extensively, I would conclude by hóspede muito especial pelos últimos 40 anos e eu gostaria de to us on a theme of gostaria de pedir ao senhor importance in today's world. para nos fornecer suas palavras sábias pelo período difícil que nós estamos vivendo nesse mundo. Now, indeed, I feel very happy Na verdade, eu me sinto muito feliz to television talk de falar por meio de uma videoconferência as a long time com todos vocês, meus amigos de longas datas. as a matter of fact, now last 61 years, 60 years, 61 years, E nos últimos 60, a Índia é a minha casa por os últimos 60 anos. E Buddha como was Indian. o senhor primeiro-ministro, assim como o primeiro-ministro é indiano, o Buda também é indiano. Firstly, on the basis of Buddha's teaching. Now here, Buddha is mentioned, A- oh my follower. E aqui, seguindo os pensamentos indianos, o Buda disse: ó meus seguidores, vocês não devem seguir os meus ensinamentos somente devido à fé, mas devido a realmente investigar profundamente os meus ensinamentos. E esse é um método muito científico. You see, I think the main center of Buddha E Dharma. depois desse dizer do Buda, eu acho que por isso que os mestres, a Universidade de Nalândia se fundamentou em base a este pensamento do Buda. E a tradição de Nalanda sempre investiga os ensinamentos de Buda. Por que Buda disse isso? Os mestres de Nalanda sempre investigou por que o Buda disse. Eles nunca disseram, vamos aceitar isso porque Buda disse assim. Não, eles sempre investigaram e colocaram perguntas por que o Buda disse de tal maneira. The Madhyamaka philosophy, Chitta Mantra philosophy. Em base a essa tradição, surgiram todas as escolas, Madhyamika, Vaibhashika, Sautantra, Chittamatra, e surgiram todas essas diferentes escolas de pensamentos. Todas em base a tem o seu fundamento na investigação. E mesmo que nós somos tibetanos e nossos rostos não são como vocês, But mentally, we are Indian. mas mentalmente nós somos indianos. Since 8th century, even you see first, the 7th century, the Tibetan first king, O primeiro, no século VII, o budismo já tinha se entrado no Tibete por meio através da China, porque o rei
o rei que reinava naquele período se casou com a princesa chinesa. to develop our own script, copy from Indian. Mas depois nós desenvolvemos a própria língua tibetana proveniente com base nessa escritura nos caracteres indianos e não em base aos caracteres chineses. Tibetan king. In spite very close link with Chinese Buddhist. Apesar dos tibetanos, naquele período, apesar dos tibetanos ter um link cercano com a China, mas eles preferem o rei Tristan Detsen no século VIII, ele preferiu ter suas bases fundamentais nas escritas na Índia, na língua indiana, e ele convidou o mestre de Nalanda, Shantarakshita, e o mestre Shantarakshita, quando chegou no Tibete, falou para o rei Tristan Detsen: desde que vocês têm os seus próprios caracteres linguísticos, em vez de estudar o Dharma em Pali e em sânscrito, vocês têm que traduzir os textos em sânscritos para a língua tibetana. You see, some scholars say he himself, you see, pay some attention, studied Tibetan. E alguns pesquisadores dizem que até mesmo Shantarakshita teve interesse de aprender a língua tibetana. We Tibetan have 100 volumes. E desde então, todos os ensinamentos, as palavras de Buda que chamam Kagyu, foi traduzido em tibetano. Buddha's own word. Tipo o Vinaya e assim por diante. E nós temos todos esses escritos do Kagyu, mais ou menos 100 volumes traduzidos em tibetano, na língua tibetana. Like that, you see, the Nalanda masters were writing the subject logic, philosophy, E os escritos de Nalanda, Vinaya, so all together about 200 volumes. All together 300 volumes. todos os comentários sucessivos traduzidos em tibetano, que chama Tengyu. Tengyu significa comentários das palavras de Buda. Palavras de Buda é o Kagyu. Eles todos juntos formam 300 volumes traduzidos em tibetano, na língua tibetana. We memorize. Como método, nós monásticos, nós temos essa tradição de memorar os textos raízes. E eu mesmo, desde quando havia 7 anos, eu memorizei muitos desses textos raízes. We Tibetan, all our mind filled by Então nós, falando em geral, a nossa mente, todos nós tibetanos, temos a mente imbuída dos ensinamentos de Nalanda. mentally, physically, I describe as a Hoje em dia, meu corpo sobrevive da comida indiana e minha mente sobrevive dos ensinamentos indianos. Indian government. Eu me considero So metade de mim indiano. very, very happy. E eu sou o hóspede mais antigo aqui na Índia.
E eu sou muito feliz, e hoje eu sou muito feliz de falar com todos vocês, meus amigos indianos. Vocês já devem saber Now I'm que 87 years old. eu tenho 86 anos e eu tenho quatro compromissos. O primeiro compromisso é que eu sou um ser humano. Eu sou um desses 7 bilhões de pessoas. India's tradition of E esses 7 bilhões de pessoas necessitam aprender sobre Karuna e a Ahimsa. Do meu ponto de vista, a humanidade realmente precisa aprender sobre esse Karuna e a Ahimsa. concept of Então, ahimsa. um dos meus compromissos é tentar promover esse conceito de Ahimsa e Karuna, o amor afável e compaixão, e não violência, But simply we are entre todos os seres humanos. Nós devemos pensar que nós, todos esses 7 bilhões, nós devemos viver juntos, coexistir juntos neste mundo. killing each other. E se nós vemos no século passado, existiu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial imbuídos de muita violência. Isso não é condizível, porque isso não é uma coisa conduciva, porque nós somos, como seres humanos, nós somos todos iguais, nós devemos coexistir juntos. You see, all this is due to thinking, emphasis, E and day. todas essa violência, essas formas de violência surgem da dualismo, eu e nós e eles. So we are same. So now today's reality, Easterner, E a realidade, mas essa coisa de pensar nesse dualismo, nessa violência, é uma coisa é uma coisa passada, economy, uma coisa passada. E nós devemos ver que hoje em dia a realidade do mundo atual é uma outra. Não tem mais fronteiras entre norte e sul, leste e oeste. promote awareness, oneness of 7 billion human beings. E um outro, o meu em base à Karuna e à Ahimsa, eu tento promover a unicidade humana, porque nós todos somos humanos iguais e precisamos da afabilidade, do amor afável e compreensão. E a compaixão. E isso é muito importante. Esse é meu primeiro empenho, meu primeiro compromisso. E o meu segundo compromisso é sobre a união entre as religiões. Never, you see, expressed to me because of the difficult relations between. Por exemplo, os muçulmanos que vêm da Índia, eu nunca vi diferenças. E os muçulmanos nunca falaram para mim sobre a desarmonia entre os xias e os sunis, mas infelizmente os nossos vizinhos, os nossos países vizinhos, eles têm essa desarmonia, essa violência entre os xias e os sunis, que pertencem ao mesmo a mesma base fundamental muçulmana. E a Índia é um exemplo que todas essas religiões podem coexistir juntas harmoniosamente, em harmonia. E todas essas maiores tradições religiosas coexistem junto aqui na ilha. O zoroatrismo, hinduísmo, muçulmano, islamismo, judaísmo, cristianismo e assim. Essas religiões são todas religiões externas e vieram e se basearam aqui na Índia. E elas coexistem em harmonia, harmoniosamente. E para mim,
E para mim, esse é um exemplo de que a harmonia entre as religiões é possível, independente da diferença dos diferentes credos dos diferentes credos, por exemplo, os teístas acreditam em Deus, o budismo e o jainismo, eles não acreditam em um Deus criador, mas todas essas religiões, elas carregam a mesma mensagem de tolerância, amor e harmonia entre elas. E esse é o princípio que é imbuído em todas essas maiores religiões. All religion, you see, emphasis importance of basic human value. That's human compassion. Todas essas religiões, elas enfatizam Without a natureza humana básica, que é a compaixão. Por exemplo, desde quando nós nascemos, tem em geral, falando em uma maneira em geral, sem o afeto materno, é impossível que a criança, o bebê, sobreviva. E como dizem os cientistas, biology, that's there. Look, animals, any social animal, the individual animal always take care about their community. como os cientistas dizem, nós todos somos animais sociais e podemos ver que em uma comunidade de animais, uns se preocupam, tomam cuidado uns dos outros. E se como nós somos animais sociais, nós devemos também ter cuidado com os nossos cercanos, nossos seres humanos cercanos. E, como os cientistas também, como as evidências científicas mostram, a natureza humana básica é compaixão. Então, nós devemos fomentar essa compaixão existente na natureza humana básica, sem falar de vidas passadas, futuras ou religião como tal, mas devemos fomentar, desenvolver essa natureza humana básica, que é a compaixão. E, em base a todas essas evidências científicas, eu tento promover a união a harmonia entre as religiões. E o meu terceiro empenho é como um tibetano, os tibetanos acreditam e confiam em mim. Since 2011, I totally retired. A respeito do lado político, desde 2011 eu me apresentei completamente da parte política e desde então temos a eleição política e tem o ministro eleito e ele toma conta da parte política. Meu compromisso agora é com a filosofia, com a ecologia e com manter a cultura tibetana. E eu estou muito preocupado com a parte ecológica no Tibete, onde 4 dos maiores rios têm as suas nascentes no Tibete. E alguns cientistas, meus amigos, me disseram que com esse aquecimento global e com dano na ecologia no platô tibetano, em poucas décadas, esses lagos, esses rios no Tibete se tornarão desertos, tem o perigo que se tornarão desertos. E nós temos realmente que tomar muito cuidado e prestar muita atenção com a ecologia no platô tibetano, a ecologia dentro do Tibete. Mas o mais importante é a cultura tibetana. Before Buddhism came, our culture, very simple. Antes que o budismo chegasse no Tibete, a nossa cultura era muito simples.
éramos como vivíamos, levávamos uma vida muito simples, como nômades. E no fim, eventualmente, o budismo chegou, os ensinamentos de Buda chegou até o Tibete. Different Indian sort of Buddhist center. Depois disso, muitos eruditos tibetanos vieram até a Índia estudar o budismo, como Takshashila, Vikamalashila. So, you see now, it's quite clear. Tibetan Buddhist tradition is E very much a logical approach. E agora, cada vez se torna mais claro que a tradição tibetana budista é baseada completamente na lógica. Modern scientists. Eu mesmo tenho um link muito cercano com os cientistas, porque a nossa tradição de budismo tibetano é baseada na lógica e não base à fé. E por isso que muitos cientistas se interessam em estudar e aprender essa metodologia da lógica do budismo tibetano. Also, subject which mentioned in science, and when Nalanda institution there, then these not yet developed. So now. Muitas coisas que eu aprendi na ciência, eu vi que esses métodos já existiam na tradição de Nalanda naquele tempo, mesmo antes dos cientistas descobrirem certas coisas. So, Tibetan Buddhist tradition. E por isso que a tradição budista tibetana é muito rica. I jokingly tell Em muitas vezes eu brincando, eu digo que vocês, indianos, antigamente eram nossos gurus, mas nesse tempo moderno não é necessariamente que vocês são os nossos gurus. Tradicionalmente, nós éramos estudantes, discípulos da Índia, éramos discípulos da Índia. Agora, a Índia se tornou os nossos discípulos e nós os gurus da Índia. India. Yeah. This is third responsibility. Então eu tenho essa compromisso de manter essa cultura tradicional tibetana e a ecologia. O meu quarto empenho é sobre a educação. A educação indiana atual é muito focada no materialismo, na competição, no conteudismo. Should revive. E eu enfatizo que vocês, indianos, têm que reviver essa tradição milenar antiga como tema acadêmico e introduzir isso no currículo da educação moderna. E vocês, indianos, a Índia tem essa habilidade, tem a capacidade de fazer isso, porque a tradição indiana antiga, milenar, é baseada na Karuna e na Ahimsa, e há mais de 1000 anos a Índia já tinha o desenvolvimento da meditação de Shamatha e Vipassana. Então vocês têm que reviver esses métodos, reviver esses métodos e introduzir isso no currículo educacional moderno. About mind. O conhecimento antigamente sobre a mente, sobre as emoções é muito importante. Hoje em dia eu desenvolvi essas duas terminologias: higiene físico e higiene mental. And further investigation. Now, hygiene of emotion in modern education. A ciência
a ciência moderna, em geral, enfatiza somente na higiene física, que é aquela de aliviar e levar aquilo que provoca sofrimentos no corpo e dá prazer ao corpo, e aquilo que dá prazer ao corpo, mas a ciência moderna não desenvolveu métodos para lidar com a higiene mental, que é aquela de eliminar aquilo que causa sofrimentos na mente, que são as emoções negativas, e desenvolver aquilo que traz paz na mente, que é a paz mental. E eu acho que a Índia tem essa capacidade de combinar os conhecimentos da Índia antiga, que era baseado na mente, no mundo interno, com aquele desenvolvimento no mundo externo. No tempo do Gandhi, ele desenvolveu muito a ahimsa, e muitos líderes do mundo basearam-se nesse conceito desenvolvido pelo Mahatma Gandhi, que inclusive o Nelson Mandela e o Martin Luther King. Então, se vocês indianos puderem combinar esses dois, a Índia milenar, os conhecimentos da Índia lá na antiga e a Índia, os conhecimentos modernos, é muito importante. Hoje o mundo sofre, isso será uma coisa muito importante para o mundo moderno. O mundo moderno sofre muito por causa dos sofrimentos que são tem suas bases nas emoções aflitivas. Todos falam e querem um mundo pacífico, e para isso desenvolver a mente pacífica é muito importante para desenvolver o mundo pacífico. E por isso que os conhecimentos indianos antigos é muito importante para nesse sentido. Met you when he was 5 years old and got your blessings in Lhasa. So that's a long association that you've had with. Muito obrigado, Sua Santidade, por todas essas palavras de sabedoria. E eu gostaria de convidar o Mr. Shankar Menon. Muito obrigado, por Sua Santidade, por esses pensamentos iluminadores. Minha pergunta é: como podemos aplicar o caminho do meio, a ahimsa, karuna, ou os ensinamentos da tradição de Nalanda, a política atual, particularmente a política internacional, que parece ser um mundo de anárquicos, uns engolindo os outros. On this planet, I think basically eu penso que nesse planeta em que vivemos, basicamente, todos aqueles que têm mais conhecimentos, todas as pessoas que têm mais conhecimentos, está entediado com a condição atual, que enfatiza os valores materiais e enfatiza na divisão entre eu e eles. Minhas religiões e as religiões deles. E eu, do meu ponto de vista, eu penso que tem muitos líderes com pensamentos que estão realmente entediados, são muito fed up com essa situação. Way of thinking previous century and this century, I think it must change, including. Eu penso que entre o século passado e o século presente tem muitas mudanças, e principalmente no campo da ciência. Complicated, narrow-minded thinking. So now, e os problemas que surgem no mundo e surgiram no mundo no passado devido a uma mente limitada.
Mas eu firmemente acredito que as pessoas pensantes atualmente estão muito entediadas com essa situação, só que eles ainda não descobriram como resolver essa situação. E eu acho que a educação, se nós colocamos ênfase na educação, tem muita possibilidade de descobrir métodos para resolver essa situação negativa que o mundo está enfrentando. Por exemplo, eu penso que And so all this knowledge actually come from India. eu penso que eu falo muito dos conhecimentos e muitas pessoas me admiram, mas todos esses pelo meu conhecimento, mas esses conhecimentos provêm da Índia e não esses conhecimentos que eu tenho veio da Índia. The India now, unfortunately, as E como eu mencionei antes, infelizmente a Índia atual desde esses conhecimentos atual da Índia vem do método que a Índia, que os britânicos implantou aqui na Índia. E o método britânico é um método mais ocidental. these all Mas os conhecimentos verdadeiros da Índia veio os conhecimentos verdadeiros da Índia é muito baseado naquilo que que é do conhecimento da ahimsa que Mahatma Gandhi implementou. E eu acho que a Índia atual, vocês devem reviver a educação milenar da Índia e combinar essa com a Índia moderna. E por isso que eu sou muito empenhado e realmente comprometido em reviver a ética secular da Índia. so since I think world really fed up about existing sort of way of thinking, education. So now many thinkers is seeking some new way. E muitos, repetindo, Dalana repetindo que o mundo está muito entediado, muito fed up das maneiras de pensar antiga, só que eles estão olhando para uma via de saída e eles ainda não sabem como. Mas eu acho que a Índia deve usar isso para ajudar o mundo a ver essa via de saída. E, vocês não precisam necessariamente usar a tradição, o termo tradição de Nalanda, porque o termo tradição de Nalanda pode incutir um conceito como budismo, mas não precisam. Vocês têm que usar a tradição milenar, como conceito, a tradição milenar antiga indiana. E eu acho que vocês têm que pode ser muito bom, poderá ajudar muitas pessoas, muito o mundo. Strong connection with you as he accompanied you on your Pray for India journey to places of worship and pilgrimage of different traditions, one of your great passions. Mr. Nariman. A próxima pergunta é do senhor Fali Please Nariman. unmute yourself, Mr. Nariman. Yeah. Yeah. Thank you. Your Holiness, in that heartwarming book of joy, Sua Santidade, no seu livro da Felicidade, os dois gigantes espirituais, and His Grace the Archbishop of South Africa, que é sobre a Sua Santidade Desmond Tutu, os grandes líderes espirituais, cada um pertencendo a diferentes credos, reconheceram que passaram muitas horas em oração. E a minha pergunta é: true significance qual é o significado e a importância da oração na vida de cada ser humano? Thank you. O livro da Felicidade, os dois gigantes espirituais, Sua Santidade e Desmond Tutu, o Bishop Desmond Tutu. Eu acho que a oração é muito útil. Who have some faith
Then É claro, para aquele indivíduo que tem fé, a prece é muito importante. Mas, como eu mencionei, a via da ética secular não tem nada a ver com as orações. E nesse uso da ética secular, a oração não é muito relevante. Eu sempre penso na sabedoria da nossa mente, a capacidade do nosso cérebro que tem de analisar. Então, se você analisa sobre a não violência e a compaixão, a Ahimsa e a Karuna, vão chegar à conclusão que a não violência e a compaixão, ou um coração afável, é muito importante para um mundo muito pacífico, muito feliz. E sem pensar em vidas passadas, sem falar de religião. A fim de criarmos um mundo pacífico, nós devemos criar a paz no nosso coração, em base a um coração afável e a não violência interna, so you can develop. dentro de nós mesmos. Primeiramente, nós devemos desenvolver uma paz interna, uma não violência interna, e depois se nós realmente gastamos muito tempo em oração, dias e meses em oração, talvez isso não será muito relevante para criar uma paz mental. A minha primeira... Não. Meeting, public meeting. Alguns encontros que eu tive com o bispo Desmond Tutu, e eu desenvolvi uma amizade muito cercana com ele. Emphasis about prayer. Mas esses encontros, sua amizade não era baseado em orações. You see, you believe some higher being. Oração, significa que você acredita em um ser superior. Bishop Tutu, Desde we become Desde que eu e o bispo Desmond Tutu, nós estávamos uns grandes amigos e confiamos uns nos outros. Em uma ocasião no Canadá, em um encontro público, ele me admira muito e ele me admira muito. E no fim do encontro ele falou: infelizmente essa pessoa não é um cristão. E desde que nós somos amigos muito cercanos, e eu o convidei a vir aqui e ficar alguns dias comigo. E nós tivemos discussões, falamos muito sérias. E em uma ocasião ele brincou comigo, desde que ele é um cristão e acredita em Deus, e eu sou um budista e não acredito em Deus. E ele, como um praticante cristão, ele disse: eu como cristão praticante, quando eu morrer, eu vou para o paraíso, e o Dalai Lama, quando ele morrer, ele deve ir para algum outro lugar. Mas ele brincando. Então, desde que eu não sou um crente, não acredito, um adepto, eu vou para os reinos inferiores. Antigamente, os cristãos, aqueles que acreditam em Deus, oravam. Inclusive os budistas também, eles rezam, recitam alguns mantras. Mas hoje em dia, se nós escolhemos a vida secular, nós devemos usar a nossa inteligência humana e usar ela de uma maneira apropriada, pensar, investigar e assim por diante. Sentient being want peace.
Todos não tem, é uma coisa inquestionável. Todos esses seres, inclusive os animais e os mosquitos, os pequenos insetos, nenhum ser quer o sofrimento, não quer confusão, eles querem viver pacificamente. Inner peace. E a base da felicidade é a paz interior. E onde quer que exista a paz interior, a paz exterior surge. Pray day and night. Falando francamente, a gente reza, dia e noite, a gente reza dia e noite, e no final das contas surge a raiva, surge o medo, e isso não é muito conduzivo. One sort of example. Um exemplo aqui, Who are scientists? o meu amigo He want to que é cientista, about half hour like that, while I sort of carry prayer or meditation. ele queria passar mais ou menos meia hora em prece. Want join with me? Enquanto eu rezava minhas preces, ele queria rezar comigo ao menos por meia hora. E depois que ele sentou junto comigo, e depois de meia hora, ele realmente ele apreciou muito essa meia hora. E depois ele falou para mim que ele me disse que desde aquele momento que ele se sentou comigo e praticou por meia hora, a vida dele mudou completamente. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que o mais importante é usar o cérebro humano, a inteligência humana, combinado com o coração afável, um coração compassivo, que é a base da natureza humana. Isso o mais importante, é combinar esses dois, a inteligência humana e o coração afável, o coração compassivo, que é a base da natureza humana. The next question is from a professor of history and politics. As a public intellectual and writer, he has campaigned and supported the agendas of Your Holiness. A próxima questão é de Gopal Gandhi. India's highest honor. He's Gopal Gandhi, who happens also to be the grandson of the Mahatma, to whom you dedicate que é o neto do Mahatma Gandhi. Your Holiness, it is a great privilege to be in your presence. Sua Santidade, é um grande privilégio estar na sua I presença. have a question which is almost like a confession. Eu tenho uma pergunta que é quase como uma confissão. Prayer, when I am in a mood of faith, when I am in a mood to believe in God, when I am Eu rezo quando eu sou quando eu sou de bom humor, eu rezo, mas quando eu tenho dúvida ou estou agitado, eu uso a minha mente, eu uso a mente a mente investigativa. Eu valorizo profundamente Karuna, eu estimo realmente a Ahimsa, mas fico agitado quando vejo aqueles que acreditam nesses conceitos serem dominados por aqueles que não acreditam. I see this beautiful concept of Karuna and Ahimsa being constantly frustrated by forces that seem to be so much stronger. I get very Então, quando eu vejo esses valores sendo subestimados, eu fico muito frustrado. Como posso manter minha fé na compaixão, na simpatia e no amor, quando vejo esses valores explodidos, sendo subestimados como uma cabana, como um ciclone? Eu firmemente acredito que nós devemos usar a inteligência humana. Full of concern of
other people. Se nós temos um coração muito preocupado com o pensamento, com o bem-estar humano, Then the mas ao mesmo motivation, say, out of compassion, out of concern of their well-being. So, with that motivation, for temporary, sometimes you may utilize more wrathful method. Mas quando essa compaixão, esse interesse de ajudar outras pessoas vem subestimado por outras pessoas, então talvez ou vem negligenciado, ou vem criticado por outras pessoas, eu acho que nesse momento se pode usar certos métodos irados. Por exemplo, mas isso é baseado, tendo como motivação a compaixão. Se pode usar um método irado, mas um método irado compassível para dominar essas críticas, essas pessoas que subestimam, que minam esses valores positivos que uma pessoa tem. Forceful way to stop. So, regarding religion, Falando sobre religião, principalmente main thing is motivation. principalmente na religião budismo, na tradição indiana, é muito importante a motivação. Se a motivação é negativa, se você tem uma motivação negativa e dá um presente, isso é muito negativo. Mas se você tem uma motivação sincera e ajuda os outros realmente motivado compassivamente, isso é positivo. The motivation. Tudo é baseado, todas as ações é baseado no tipo de motivação que a pessoa tem. Quantum physics. See, judging, they also explain Aqui eu cito um exemplo dos físicos quânticos. differences. Segundo eles têm uma diferença entre a aparência e a realidade. Sometimes something negative. A aparência, às vezes, pode ser uma coisa negativa, mas se nós analisarmos, quando eles analisam profundamente, isso não existe assim. Então, eles dizem que tem uma lacuna, tem um espaço entre a aparência e a realidade. A aparência é baseada numa projeção mental e a realidade é baseada em base à investigação. Eu tinha um grande amigo que já deixou o corpo, Rajna Aramana. E ele me disse uma vez que a física quântica no Ocidente é uma coisa nova, mas na Índia, esse conceito da física quântica já existia aqui na Índia há mais de 2.500 anos atrás. E isso é verdadeiro, porque quando os físicos quânticos que explicam certos argumentos, certas coisas, eles explicam de uma maneira como a Índia antiga, e aqui eu falo uma brincadeira, quando os físicos quânticos me explicam umas coisas, sinceramente eu escuto, mas no profundo da minha mente eu digo que isso que eles estão me explicando, eu já sei profundamente. Então, o que eu quero dizer é que as nossas aflições mentais é baseado nas aparências, mas se nós analisarmos essas emoções negativas, essas aflições mentais, se nós analisarmos profundamente, elas não existem assim como elas nos aparecem. All the appearances, things objectively exist.
then grasp. É claro que não, as coisas nos aparecem, aparecem e nós nos apegamos, aferramos a essas coisas como elas tivessem uma existência objetiva por elas mesmas. E isso apegar, aferrar nas coisas como se elas existissem por elas mesmas objetivamente, isso nos causa muitos sofrimentos. Or even if it's a demon, all these happiness. E nós devemos entender que tudo, e por causa desses apegos, nós criamos a raiva e rejeições pelo aquilo que não queremos e apego por aquilo que queremos. E assim para com as pessoas também. E criamos e fazemos inimigos, mas na realidade nós devemos pensar que mesmo os nossos inimigos, até mesmo os demônios, os espíritos e todos os seres, eles querem a felicidade. E nós devemos entender também que os seres humanos, a nível real, convencional, todos os seres humanos, eles querem a felicidade, querem o sorriso, querem a amizade, querem os amigos. E pensando nessa linha, se nós pensarmos assim, que esses seres são iguais a nós desse ponto de vista, então isso ajuda muito a reduzir as nossas aflições mentais. E tem um exemplo aqui, um outro exemplo que eu menciono sempre, que tem alguns estudantes chineses da física quântica, eles dizem que quando eles começaram a estudar física quântica, eles disseram que muitas aflições mentais suas se reduziram bastante. Por quê? Porque todas as aflições mentais surgem devido às aparências que nós projetamos a outras. Nós projetamos as coisas ou aos objetos externos, às pessoas externas. Our next guest is a social and women's rights activist, educationist, and writer. And close to your heart is that her work and aspirations have sought to nurture a deeper understanding. A nossa próxima pergunta é de uma ativista dos direitos humanos, Sheda Hamid. A pergunta: o Islã, aos olhos do mundo de hoje, é sinônimo de terrorismo. Os muçulmanos. Thank you very much, Your Holiness. It's an honor to be in your presence. Sua Santidade, muito obrigada. É uma honra estar na sua presença. Minha pergunta. The discourse with which you began today's conversation. Your Holiness, Islam in the eyes of the world today. Sua Santidade, o Islã, aos olhos do mundo de hoje, é sinônimo de terrorismo. Os muçulmanos são vistos com desconfiança e aversão. Após a passão, tudo aquilo pelo qual meus... has lost its meaning. It's a matter of life and death, Your Holiness. What is the way forward for the 200 million Muslims? Após a partição, tudo aquilo que pelo qual eles lutaram perderam seu significado. Minha pergunta é: qual é o caminho a seguir para 200 milhões de muçulmanos na Índia? Como eu mencionei antes, os muçulmanos aqui na Índia, eu nunca escutei falar sobre desarmonias ou desarmonia entre os sunis e xias aqui na Índia. We should develop more closer relations. O que nós devemos fazer é desenvolver uma relação cercana com todos eles. No problem. Como eu mencionei antes, os xias e os sunis muçulmanos que vivem aqui na Índia não tem problema entre eles. Some others of the Muslim country, you see the problem
Mas em outros países, nossos países vizinhos, existem problemas entre xiitas e sunis. Então, a comunidade muçulmana deve desenvolver uma mentalidade holística, estender essa abordagem de irmãos e irmãos com os outros irmãos, com os outros muçulmanos, xias e sunis. Eu tenho meus amigos, eu sugeriria aos meus amigos muçulmanos no Ladakh que eles têm que organizar uma conferência entre os muçulmanos, primeiramente ao nível nacional, entre os xias e muçulmanos residentes aqui na Índia. We already have, you see, that kind of meeting. At that time, some Muslim from Iran. Uma vez nós fizemos uma pequena conferência e naquele momento tinha alguns muçulmanos do Irã. Occasionally, Mas eu falei com eles que era importante. Agora nós estamos nessa pandemia, é claro, mas depois que passar essa pandemia, nós devemos, vocês devem, combinar essa fazer essa conferência a nível nacional, e eu participarei, e depois a um nível internacional. É muito importante. I think should E eu also take some initiative. acredito firmemente que vocês, muçulmanos, têm que ter uma realização muito mais cercana com os outros irmãs e irmãos muçulmanos em outros países. E eu acredito firmemente que depois que isso começar a acontecer, uma harmonia pode surgir entre todos os muçulmanos. Exist like that. So Indian Muslim can show. Então, vocês, indianos muçulmanos, vocês têm a capacidade de mostrar, têm a capacidade de mostrar para todos os outros países muçulmanos que eu acho que têm uma mente limitada sobre essa possibilidade de viver harmoniosamente entre eles. No problem. Like that. Okay. I think Indian Muslim can make certain contribution, and for that automatically. Eu acho que firmemente que vocês muçulmanos indianos podem dar uma grande contribuição para todos esses outros países muçulmanos. To the terrorist attacks in New York, you had Sua Santidade, depois do ataque terrorista em Nova York, other communities o senhor falou, was being perceived as a source of terrorism and violence. o senhor Anxiety in the kind of work that teve uma conversação on the sobre misunderstanding como promover essa harmonia entre todas. Eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho que ela está fazendo. Isso é muito importante. Actually, Isso é o trabalho sem esforço. Usualmente eu chamo aquilo que é chamado terrorismo, among the Buddhists also some terrorists. até mesmo entre os budistas pode ter alguns terroristas, entre hinduísmo, entre cristianismo. Isso é uma coisa, são coisas individuais, pequenas, singular. Conclude. Mas nós não podemos concluir que porque um indivíduo daquela a tradição comporta dessa maneira, nós devemos pensar que toda a tradição comportará daquela maneira. Nós devemos ter uma percepção holística. I know this is from childhood, Muslim. Then in Lhasa, Quando eu era pequeno, after I think some em Lhasa, Ladakh,
Eu acho que algum muçulmano do Ladakh chegou até Lhasa, e o quinto Dalai Lama presenteou-os com uma grande terra para eles construir a sua Meca, o seu templo. Então, em Lhasa, desenvolveu uma pequena comunidade muçulmana, e todos eles sempre participaram das festividades tibetanas. Então, eu acho que se vocês, indianos muçulmanos, se vocês estender a sua mão, eu acho que tem uma possibilidade. Mas se vocês olha os outros muçulmanos com um olhar desconfiado, então surgirá sempre problemas. Isso vale para todas as religiões. O Dalai Lama inclui em todas as religiões. But no record Muslim community create problem. Essa pequena comunidade que existia em Lhasa, muçulmana que existia em Lhasa, nunca criaram um problema. Eles eram muito pacíficos. So many Tibetan monks, you see, they found go to Muslim family. Muitos monges tibetanos, eles gostavam muito de ir nas casas dos muçulmanos, porque os muçulmanos davam a eles So the sources of information. Davam a eles muitas informações sobre Gandhiji. Many Tibetan is found visit Mongolian businessmen. Muslim, yes. That's very peaceful. Então tinha uma relação muito harmoniosa e muito pacífica entre os tibetanos e os muçulmanos que viviam em Lhasa. Shyam Saran, who served as India's foreign secretary, and also accompanied us on that pilgrimage to different traditions that you and the respect for them that you have embodied. And he has often argued that he is pro-Tibetan and pro-Dalai Lama because he is pro-India, and so he's pro both Guru and the Chela. Shyam, over to you. O próximo é Mr. Shyam Saran. Muito obrigado, senhor, por as suas constantes benções, e muito obrigado por essa conferência. O senhor tem falado com frequência sobre a necessidade de praticar a higiene mental, assim como mantemos nossa higiene física e boa saúde. Então, o caminho para o indivíduo seja claro. O que dizer da promoção da higiene mental em uma sociedade ou comunidade? Qual poderia ser a dimensão mental? Practice of meditation, you are able to try and cleanse your mind. My question is that while the way for an individual seems to be very clear, how do we ensure the cleanliness of mind of an entire community? How do we ensure the cleanliness of mind for entire country and, of course, the entire world? Qual poderia ser a dimensão mental ou a higiene mental para o mundo inteiro? Into a community sort of practice, it is difficult to see how we can make a difference. We have, for example, in India today, this Swachh Bharat campaign to keep India clean. But how do we... Nós temos essa campanha, Swachh Bharat Campaign, que é para manter a Índia limpa. As I already mentioned, como eu já mencionei antes, a tradição milenar indiana de Ahimsa e Karuna deve ser
deve ser implementada, deve ser incluída na educação moderna em uma maneira de ética secular. Não é uma maneira de religião, For the time being, uma maneira religiosa. Atualmente nós estamos enfrentamos essa pandemia, as soon as this mas depois que essa pandemia passar, reduce, I'm thinking seriously. You see, firstly, now here, depois que esta pandemia passar, eu estou pensando seriamente, é claro, primeiramente primeiramente começar meus ensinamentos aqui e depois ir até Delhi e encontrar alguns estudiosos para discutir como nós podemos incluir no campo educacional Karuna, Ahimsa, em uma maneira de ética secular. Nalanda tradition, as I already mentioned, Como eu já mencionei antes, aqui, nesse campo, a tradição de Nalanda tem os métodos básicos fundamentais para enfrentarmos as emoções negativas so all the information comes e implementar o coração afável, a compaixão e a não violência. Mesmo que todos esses temas provenham de livros religiosos, litúrgicos, mas nós devemos colocar esses temas em um tema acadêmico, não como tema religioso. today's reality. So I'm thinking, I'm very, very eager to go to Delhi and also some places. Estou pensando em realmente, como eu disse antes, em ir a Delhi e encontrar esses eruditos, estudar essas possibilidades, não só em Delhi, mas em outros lugares também. Utilize Nós devemos absolutamente utilizar esses métodos milenar. Mas para que nós podemos utilizar esses métodos, nós devemos antes discutir para ver a via viável de colocar isso em uma maneira apropriada, para que isso se torne qualidades benéficas. Não tem outra alternativa. Se nós olhamos para o Ocidente, não tem uma resposta. Se nós olhamos para a África, também não tem uma resposta de como resolver as problemáticas atuais. Nós Eastern countries. não seja na União Europeia, também não tem muita ideia de como resolver os problemas atuais. E China também, a China também que está sob um sistema autoritarismo, um sistema autoritarista. So in any way, but you see, they have no opportunity to study. Mesmo que na China está aumentando grandiosamente os números de budistas, mas eles não têm essa oportunidade de estudar essa tradição da Nalanda antiga. Então, essa tradição antiga da Universidade de Nalanda. Então, eu acho que a Índia tem que colocar, vocês têm que esforçarem para implementar essa tradição secular existente nos livros litúrgico antigo indiano e colocar isso, se tornar esses conhecimentos em temas acadêmicos de uma maneira apropriada. Devemos realmente discutir em como desenvolver essa higiene mental. Aruna Roy, who's an activist
numerous issues related to the poor and the marginalized. She's helped A própria pergunta é de Aruna Roy. the right to information, the right to work, and the right to food. You have visited Aruna and her husband in Telonia at the Barefoot College some years ago, and she has an old connection with you. She met you when she was 9 years old. Aruna. 수사. Rajasthan 그래. Rajasthan my favorite. No, 그래. Transit 오케이. Lakshita. Yes, Aruna, go ahead. Unmute yourself, Aruna. Unmute yourself. Your Holiness, it's an honor to be with you, even though virtually. Sua Santidade, é uma honra estar com o senhor, mesmo que seja virtualmente. Spent 24 hours, and I had the honor of serving you in 2011, if you remember. These are very difficult times, Your Holiness, both in India and globally. Estamos enfrentando um tempo muito difícil, seja na Índia, seja globalmente. Version Existem wrong is portrayed as right. And muita raiva, mas o pior é a inversão e subversão da verdade e da justiça. A maneira secular de viver não é mais possível existir aqui na Índia. A maneira de viver secularmente, uma ética secular. So many other issues. How do we address the environment and ourselves in this context, Your Holiness? Como devemos entender e lidar com os eventos contemporâneos? I have the feeling. So today's world Eu tenho a sensação que o mundo atual está seguindo o século passado. if we use our sort of our intelligence, then previous century Mas se nós usarmos a nossa inteligência humana, nós veremos que o século passado foi um século de matança, de people's mind simply copy about past or Infelizmente, nós devemos ver que as pessoas estão usando a mente, a inteligência humana que possuem para copiar o século passado. we should not sort of follow. Eu firmemente acredito que nós não devemos seguir a maneira antiga de pensar, de viver. E devemos ver que a população incrementou e a vida moderna mudou muito. E tem essa lacuna, tem esse problema grandioso, seja a nível nacional que global, da lacuna entre ricos e pobres. Nós devemos pensar realmente sobre isso, qual é a razão para isso. E qual é a razão para que existiram tantos problemas de violência, e dentre outros, no século passado? E nós devemos agora, pensar essa maneira de pensar com uma vida, com uma mente limitada, pensar que uma vida limitada nos problemas, nas coisas que surgiram no passado e continuar seguindo o que aconteceu no passado, é muito limitado. O que nós devemos desenvolver é o senso de unicidade humana. Nós devemos pensar que não existe devemos pensar que essas distinções superficiais de cor, de nacionalidade, de religião, são coisas superficiais. Nós devemos pensar numa maneira grandiosa e holística de unicidade de 7 bilhões de humanos, e devemos desenvolver esses conceitos, esses conhecimentos na educação.
much consider Por exemplo, quando eu analiso e vejo as crianças, quando elas são pequenas, elas, antes de entrar, são crianças, elas brincam, brincam sem realmente pensar sem pensar na sua cor, na religião, na classe social e assim por diante. Esse senso, então podemos ver que esse senso inato de unicidade existe entre as crianças. Mas infelizmente, quando eles começam a frequentar a escola, todas essas problemáticas começam a existir, essa ênfase na divisão começa a surgir na mente das crianças. education. Children, by nature, sense of oneness there. Now, education Então, a educação moderna deve desenvolver métodos para continuar crescendo na criança esse senso de unicidade que eles têm quando eles são crianças, esse senso de não divisão que as crianças têm. Os problemas atuais, repetindo, os problemas atuais que existem atualmente é justo porque muitas pessoas ainda insistem de seguir o modelo antigo, o modelo antigo. E além dessas problemáticas, ainda tem o aquecimento global. E esse problema do aquecimento global é uma coisa muito séria. the previous century. So now, education or way of thinking, way of life must now adopt according new circumstances. Nós Repeat the past. Nós devemos colocar o nosso nosso sistema de educação moderno adaptado para a atualidade e não seguir o que tinha no passado. This is Dr. Prakash Amte, who goes every morning. He works for the tribals and he goes for his morning walk with 2 leopards. A próxima questão é de Prakash Amte. Thank you, His Holiness. My question is... Unmute yourself. Unmute yourself, Prakash Bhai. Okay. Thank you, His Holiness. My father Baba had studied many religions, but his work started with humanity as a religion. Historically, we have... Meu pai havia estudado muitas religiões, mas seu trabalho começou com a humanidade e com sua religião. Desde o nascimento da humanidade, consideramos a procriação como humana, natural e necessária. Entretanto, a história da violação sexual é igualmente antiga e habitual. Hoje, vemos senso usado como uma ferramenta para definir, fortalecer e acessar as fronteiras de classe, caça e gênero. Podemos ver esse ato não parando somente na violência física, mas além da tentativa de aniquilar o espírito da vítima por meio de queimar, cortar e quebrá-la. Os perpetradores são vistos se tornarem brutais dia após dia. Tal comportamento é algo nativo na humanidade? Isso é manifestação de quem realmente somos. Como eu digo, quando somos crianças, não tem todas as distinções de religiões, de gênero, de cor, de diferenças sexuais. Então, o que nós devemos fazer? More emphasis about past negligence, and due to that, A educação unnecessary problem. Aquilo que estamos enfrentando atual é devido às negligências passadas que não enfatizavam, que não mostravam certa humanidade. E eu acho que isso é possível mudar através da educação. Além disso, também
a religião tem algum impacto, enfatiza a diferença entre homens e mulheres, religiões, raças. Então, isso também é bem problemático. Mas isso é passado, é uma coisa antiga. Nós devemos adoptar a ética secular para resolver todas as problemáticas. I'm very, very eager. Como eu já mencionei antes, eu realmente, firmemente acredito e realmente desejo fortemente, não vejo a hora de encontrar esses escolas, esses estudiosos eruditos e discutir essa possibilidade de incluir sistema secular no sistema como métodos, como temas acadêmicos, para realmente inovar esse sistema educacional moderno. Assim como quando eu recebi o meu prêmio Nobel, eu dediquei algum desse dinheiro ao Prakash Amte. Muito obrigado, Sua Santidade. Muito obrigada por falar com o senhor. E milhões de pessoas em volta ao mundo estão assistindo os seus conselhos, as suas palavras iluminadoras. Eu me considero um seu discípulo. Short prayer on behalf of all of us to you, Your Holiness. Nós aqui vamos rezar uma prece para a sua longa vida. É uma prece de longa vida para o senhor. Essa é uma prece de longa vida que esse grupo fez para a sua santidade. To you we offer our prayers with the fervent devotion that Tenzin Gyatso, protector of the land of snows, live for 100 eons. Shower on him your blessings, so that his aspirations are fulfilled without hindrance, and that we may all be his worthy students. Thank you, Your Holiness. That's all. Muito obrigado, Sua Santidade. Thank you. As I mentioned, como eu mencionei antes, looking forward one sort of meeting from time to time in Delhi or eu estou esperando as circunstâncias adequadas para fazermos os encontros e para discutirmos todos esses problemas que estão acontecendo atualmente. Quando os problemas existem, nós devemos ter discussões, conversar seriamente. Isso é muito importante e não devemos pensar isso é um problema e não tem solução e sentir-nos desencorajados. Nós todos seres humanos vivemos sob o mesmo sol e sob o mesmo sol e a mesma lua, mas mesmo o sol e a lua às vezes mudam e assim a situação humana também. A situação humana também muda. Eu admiro muito a civilização ocidental no campo material, mas como eu digo sempre, eles falharam em cultivar métodos para desenvolver a higiene mental, que é como a higiene mental de se liberar do ódio, das emoções negativas, erradicá-las, as emoções negativas da nossa mente e promover a paz mental na nossa mente. Então, elas falharam com isso. Mas eu admiro firmemente, muito admiro o desenvolvimento